Amém? Louvado seja Deus por essa chuva. Demorou, mas agora chegou para valer. Eu saí hoje de Brasília debaixo de chuva o tempo inteiro. E cheguei em Anápolis também à tarde, já com muita chuva. E dando graças a Deus. Eu, pessoalmente, sou apaixonado pela chuva. Fico animado, entusiasmado quando está chovendo. Tem gente que não gosta muito, mas precisamos dela. E ela é fundamental para a nossa vida, principalmente com tanta seca e com tanto calor. Eu quero agradecer aos irmãos pelas orações. Nós estivemos em Brasília ontem, convocados pela diretoria da CBN, da Convenção Batista Nacional, para a formação de um grupo de trabalho. A convenção vai completar 50 anos agora em 2017. E toda e qualquer instituição nesse mundo pós-moderno tem sofrido muito. Primeiro com as inovações, as descaracterizações. Então surge essa preocupação dos rumos, do direcionamento, de perder a identidade. E pedir então que nós formássemos um grupo de trabalho para a elaboração de um pacto de unidade, de identidade, para trazer esse povo batista nacional tentando buscar as origens da Convenção Batista Nacional. Talvez muitos de nós aqui não saibamos, mas o que fez com que a Convenção Batista Nacional surgisse foi que os pioneiros, na década de 50 para 60, começaram a pregar sobre a santificação, a rendição ao Senhor, e uma vida cheia no Espírito Santo. Então essa era a pregação. Rendição a Deus, obediência a Deus, compromisso com Deus, uma vida santificada. E pastor Ernesto Onino está com 101 anos de idade, vivo ainda, lúcido, por incrível que pareça. A semana passada faleceu o pastor Rosivaldo de Araújo, beirando os seus 90 anos. Estava conosco nessa reunião em Brasília o pastor Cláudio Lee, com 77 anos de idade. A questão é, o que é ser crente nos dias atuais? Essa que é a grande questão. Nós vivemos num mundo globalizado, que quer impor uma monocultura, um único modo de pensar, um único jeito de ser. E isso influencia a igreja também, vem para dentro da igreja. Então hoje a gente tem uma cultura gospel, que também tenta forjar um modo de ser, um modo de pensar, que às vezes é muito distanciado da Bíblia. Nós ficamos chocados agora recentemente, porque isso foi comentado na reunião. Um pastor muito famoso no cenário nacional, muito reconhecido, da televisão, televangelista, e foi publicado em praticamente todos os meios de comunicação, pastor fulano de tal tem um novo amor. Então foi chocante, aquele pastor com mais de 60 anos de idade, termina um casamento de 35 anos para se casar com uma moça mais nova. E a reportagem, ela traz essas perturbações para a nossa cabeça, porque era assim, pastor fulano de tal tem um novo amor. Separou da sua esposa, a pastora Beltrana, com quem foi casado durante 35 anos, e agora casou com a pastora Ciclana, que é filha do apóstolo não sei das quantas. Ou seja, um retrato, né, desse mundo evangélico, desse mundo gospel,
tão perturbado, tão conturbado e com tantas inovações. Então, quem está na liderança, tanto da igreja quanto de uma denominação, sente as dores dessas transformações. As dores dessas transformações e dessas inovações que vão descaracterizando a nossa identidade cristã, a nossa cara de povo de Deus, e nós vamos assumindo a cara da cultura. Então, é um desafio muito grande. Estamos conscientes, esse grupo de trabalho, que esse trabalho, se não tiver a graça de Deus, a bênção de Deus, a unção de Deus, pode redundar em nada, porque a força da cultura e das influências, às vezes, é maior do que qualquer proposta. E junto com isso, parece que o povo está desembestado, parece que a gente vive assim, os dias de juízes, cada um faz o que acha que é certo, né? Cada igreja quer fazer de um jeito, cada pastor quer fazer do outro, ninguém quer dar satisfação para ninguém, então é um mundo muito difícil, um mundo muito conturbado. Então, eu agradeço os irmãos pelas orações. É um trabalho para 2 anos, para daí sair uma proposta, para um chamado de volta às nossas raízes, à nossa origem, de volta à nossa identidade, à nossa cara cristã, com compromisso com a santificação, compromisso com a rendição a Deus, compromisso de viver uma vida cheia do Espírito Santo para glorificar a Deus. Então, essa foi o desafio, né, que fomos chamados, e a gente fica ansioso por causa das expectativas, né, que são criadas. É uma denominação hoje, a Convenção Batista Nacional, ela tem mais de 3.000 igrejas, acredito que mais de 2.000 pastores hoje, chegando aos 3.000 pastores também. É a segunda maior convenção batista da América Latina. Então, de toda a América Latina, é a segunda maior convenção. E que precisa mostrar a sua cara, uma cara cristã, uma cara comprometida com Deus. Então, por favor, lembrem-se de nós nas suas orações para esses compromissos. E no dia 20, estaremos viajando para os Estados Unidos para participar de um congresso da União Batista Latino-Americana. E eles pediram também que eu tivesse uma participação. Estou levando aqui vídeos dos trabalhos da igreja para mostrar o que a igreja está fazendo, para que seja um despertamento também para as outras igrejas e para outras lideranças, né? Vamos ler Gênesis 12. Nós estamos chegando à nossa conferência missionária. Eu quero ler Gênesis 12 para trazer à nossa memória quem nós somos, nosso compromisso com Deus. Gênesis, capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Curva sua cabeça. Vamos orar. Senhor, nós nos prostramos diante da tua presença
reconhecemos que sem o Senhor nós nada somos e nada podemos fazer. A nossa vida só tem sentido por causa da presença do Senhor. A Tua palavra é o nosso alimento. A Tua palavra é o pão que nos alimenta espiritualmente. Dá-nos a Tua palavra nessa noite, Senhor. Fala conosco. Fala o nosso coração. É o que nós pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Alguns pensadores, eles dizem que nós iremos até onde nós enxergarmos. Ou seja, é a nossa visão que nos impulsiona. Se nós tivermos visão, capacidade de visionar, capacidade de vislumbrar, capacidade de enxergar, essa nossa visão nos impulsionará para chegarmos até onde nós estamos vendo. Por isso que existem pessoas que vão mais longe na vida, por isso pessoas conseguem grandes realizações, enquanto que outros praticamente não saem do círculo cotidiano da sua vida, da sua cidade, da sua família. Enquanto que tem outros que conseguem se expandir, que conseguem avançar, que conseguem alcançar, porque vislumbram, porque enxergam. Abraão é um homem praticamente desconhecido. Vive numa cidade onde ele não é uma pessoa significante nessa cidade, não é um grande líder, mas recebe da parte de Deus um grande chamado. E ele ouve esse chamado de Deus. E ele confia que Deus é capaz para fazer nele e através dele isso que Deus está chamando e convocando para que ele o faça. Fazendo um paralelo do chamado de Abraão com os discípulos depois da ressurreição de Jesus, Jesus ressuscita e diz que queria encontrar com os discípulos lá na Galileia. Os irmãos estão me ouvindo bem? A chuva não está atrapalhando, não. Quando Jesus encontra com os discípulos, Jesus diz para eles: ide e fazei discípulos de todas as nações. Aqueles 11 discípulos que estavam ali, a maioria deles não sabiam ler nem escrever, não sabia ler nem escrever. A maioria nunca tinha saído daquelas regiões da Palestina. Agora imagina alguém que nunca saiu da sua região, sempre limitado naquela região da Galileia, ouve a voz de Deus dizendo: saia daqui, eu quero que vocês alcancem todas as nações, pregando o Evangelho, ensinando outras línguas, ensinando outras culturas. Uma loucura. Do ponto de vista humano, um absurdo. A Galileia era a região mais pobre e de pessoas mais ignorantes da Palestina. A Palestina já não era grande coisa no cenário mundial. Jerusalém não era a capital da Palestina. A Galileia, então, era o fim do mundo, os excluídos dos excluídos. E Jesus chega para esses homens galileus que não sabiam ler, não sabiam escrever, mal falavam a língua e quando falavam se denunciavam por causa do sotaque. E Jesus então enlarguece os olhos deles, abre a visão deles: olha,
Tira os olhos da Galileia, enxergue o mundo. Eu quero que vocês alcancem o mundo. Isso é visão. Chamado de Deus. Confiança em Deus. Quando nós confiamos em Deus, as impossibilidades desaparecem. Quando nós cremos em Deus, a palavra de Deus diz que em Deus nós faremos proezas. E sabiam que o Evangelho chegou até a Índia? Que o Evangelho chegou no norte da África e não chegou através do apóstolo Paulo? Porque Paulo pregou o Evangelho exatamente no mundo greco-romano. Mas o Evangelho chegou na Índia. O Evangelho chegou no norte da África. Porque os discípulos foram pregando o Evangelho até onde a vida lhes possibilitava ir. Da mesma forma, Deus faz um chamado para Abraão. Sai da sua terra, sai da sua parentela. É um chamado de Deus. Eu vou te abençoar. Mas eu vou te abençoar não é para você desfrutar a bênção. Eu vou te abençoar para você abençoar. Então, a bênção de Deus na nossa vida tem um propósito. A bênção de Deus é derramada sobre nós e nós somos abençoados por Deus, mas Deus tem um propósito nisso. É que outros sejam abençoados através da nossa vida. É que outros conheçam essa bênção de Deus e essas virtudes de Deus derramadas sobre nós. Seria muito bom se Abraão fechasse nele mesmo, a semelhança de um lago. Amém, Senhor, me abençoa, glória a Deus, aleluia, manda mais, derrama mais bênção sobre mim, meus negócios, minha família, e Deus vai abençoando e Ele vai retendo a bênção. Não é esse o propósito de Deus. Deus nos abençoa para sermos abençoadores. Deus não quer que nós sejamos como lagos. Deus quer que nós sejamos como águas correntes, por onde passarmos, levamos a bênção de Deus. Olha só, vou fazer de ti uma grande nação, vou te abençoar, vou te engrandecer o nome, mas ser tu uma bênção. É trazer à memória aqui mais uma vez o irmão Deoclides. Nós somos o bom perfume de Cristo. O Senhor coloca o perfume dele para onde nós passarmos, que o perfume dele seja irradiado. Coloca a bênção dele sobre nós, para nós, por onde passarmos, por onde formos, abençoarmos. Então, a bênção de Deus sobre as nossas vidas tem um propósito. Assim como a bênção de Deus sobre a vida de Abraão tinha um propósito. Em ti, Abraão, serão benditas e abençoadas todas as famílias da terra. Dependendo da nossa visão, dependendo do nosso entendimento do chamado de Deus, nós também podemos entender que nós podemos e devemos abençoar todas as famílias da terra. Se abençoarmos Anápolis, amém, glória a Deus. Mas a sua visão pode se levantar um pouco. E nós podemos abençoar Anápolis, o estado de Goiás, o Brasil e até outras partes do mundo, por que não? Existem limites em Deus? Deus está limitado? Existe impossível para Deus? Não.
em Deus nós faremos proezas. Depende de quê? Da nossa visão. Depende do nosso entendimento do chamado de Deus. Se entender de uma forma míope, limitada, que o chamado de Deus é só para mim, eu vou limitar a mim mesmo. Mas se eu entender que o chamado de Deus é para mim, para os meus filhos, para os meus irmãos, para a minha família, para a minha cidade, para o meu estado, para o meu país e até os confins da terra, Deus vai usar a minha vida. Depende da visão, da perspectiva, dos valores, do entendimento do chamado de Deus. Deus está chamando Abraão com essa perspectiva. Deus está chamando Abraão para ele ser uma bênção para o mundo inteiro, não somente para ele e para a família dele. Amém? Salmo 67. Hoje está bom. Salmo 67. Seja Deus gracioso com quem? Conosco. Abençoe a quem? A nós. Faça resplandecer o seu rosto sobre quem? Sobre nós. Para quê? Com que propósito? Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. É uma questão de visão, de entendimento do chamado de Deus e do propósito de Deus. Quando nós nos convertemos, ainda crianças na fé, nós pensamos na bênção de Deus só para nós. Nos alegramos com a bênção de Deus, festejamos, celebramos, choramos, rimos, nos alegramos. É uma festa, é uma maravilha. Aí depois Deus começa a abrir os nossos olhos. Ô fulano, ô fulana, essa alegria toda não é só para você. Reparta, distribua, abençoe, se tu uma bênção. Deus não vai deixar de ser gracioso conosco. Que Ele seja gracioso, que Ele nos abençoe, que Ele resplandeça o seu rosto sobre nós, mas tem um propósito. Ele faz isso com um propósito. Nós não podemos ser míopes, olhar só para o nosso próprio umbigo, pensar em Deus e na bênção de Deus só para nós. Não é o propósito de Deus. E à medida que nós começamos a entender e que começamos a levantar os nossos olhos, levantai os vossos olhos e vede, os campos estão brancos para serem ceifados. Aqui no Brasil, em Portugal, na África, no mundo inteiro. Mas onde é que estão os ceifeiros? Onde é que estão os trabalhadores? Eu fico impressionado porque Jesus diz que os trabalhadores são poucos. E os seminários no Brasil, eu acho que todo ano deve formar no mínimo uns 3.000 alunos. E a seara
continua grande e os ceifeiros continuam poucos. Por quê? Falta de visão, falta de entendimento, falta de compreensão. Deus nos abençoa, seja gracioso conosco, nos abençoe, mas isso tem um propósito. Seja no seu trabalho, seja na sua profissão, seja naquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Deus tem um propósito. Deus espera que nós enxerguemos as coisas como Ele enxerga. Deus espera que a nossa visão seja alta como a visão das águias. Deus espera que nós enxerguemos as coisas como Ele enxerga. A nossa igreja está em Anápolis. Anápolis, no cenário mundial, não representa grande coisa. Brasil não é o centro do mundo. América Latina é periferia. Centro do mundo é o hemisfério norte, é Londres, Nova York, aí é o centro do mundo. Nós estamos na periferia da periferia da periferia. O centro do Brasil é São Paulo. Quando eu morava em Belo Horizonte, um colega meu chegou para mim e perguntou: Jesus, de onde é que você é mesmo? Eu sou de Anápolis, Goiás. Onde é que fica isso? Aí o meu amigo, que era muito amigo meu e gostava de mim, falou assim: Anápolis é a segunda maior cidade do estado de Goiás. Eu falei, que não é grande coisa, né? Ou seja, você estava tirando, né? Estava me zombando. Mas se você for olhar no cenário mundial, no cenário brasileiro, as coisas acontecem primeiro em São Paulo. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, depois que vai chegar aqui. Mas quando chegou em São Paulo, já aconteceu em Londres, já aconteceu em Paris, já aconteceu em Nova York. É assim. Mas nós que estamos na periferia da periferia da periferia, se nós tivermos a visão de Deus, se nós crermos em Deus nós faremos proezas. Essa igreja aqui, em Anápolis, que não é a maior igreja da cidade de Anápolis, que Anápolis não é a maior cidade do Brasil, pode ter um impacto mundial. Pode ter um impacto no mundo inteiro. Por que não? É Deus que faz. Quem faz a proeza é Deus. Quem faz as coisas acontecer é Deus. Por isso que a obra missionária, ela realmente está no coração de Deus. Ela é um projeto de Deus. Deus ama as nações. Deus ama todo ser humano. E o projeto de Deus para o ser humano é a salvação em Jesus Cristo. Esse plano de Deus nunca mudou. Esse projeto de Deus nunca mudou, meus irmãos. Eu já mencionei para os irmãos aqui, alguém um dia perguntou o seguinte: mas aquele índio que está lá na floresta amazônica, que nunca ouviu falar de Jesus, da salvação de Deus, e se ele morrer sem nunca ter ouvido falar de Jesus, está perdido ou não? O que vocês acham? Boa pergunta, né? O que vocês acham? Ele está embrenhado lá na mata, nunca ouviu falar do Evangelho, não sabe quem é Jesus, mas é um ser humano, tem uma alma, nunca ouviu falar de Jesus. Morreu.
Está perdido ou está salvo? O que vocês acham? Boa pergunta, né? Vamos lá. Se ele for salvo, ele foi salvo pela ignorância. Porque nunca ouviu, não conheceu. Então foi salvo pela ignorância. É um contrassenso. Então é melhor nunca pregar. Porque você pode pregar, ele conhecer e rejeitar. Então é melhor deixar ele na ignorância? Não. A ignorância, a semelhança da lei, a lei não perdoa os ignorantes. Ah, mas eu transgredi porque eu não sabia que tinha uma lei, não sabia que era errado. Paciência, meu amigo. Transgrediu, tem a penalidade. Estaciona num lugar que não pode estacionar, aí o guarda chega, ô seu guarda, me desculpa, me perdoa, eu não sabia que não podia estacionar aqui. Tá bom, meu amigo, agora você fica sabendo, mas tá aqui, ó. A ignorância não salva ninguém. Morreu sem Jesus, infelizmente. E ninguém aqui é melhor do que Deus. Morreu sem Jesus. Porque a Bíblia fala, se tivesse um jeito de Deus salvar as pessoas, sem Jesus precisar morrer na cruz do Calvário, vocês acham que Deus não teria usado esse meio? Se Deus pudesse salvar o ser humano de outra maneira, sem a morte de Jesus na cruz, por que que ele permitiu que Jesus morresse na cruz, o seu unigênito, o seu filho amado? Porque é a única possibilidade. Não existe outra possibilidade. Vamos lá em Romanos 10. É simples, mas é muito sério, gente. Romanos 10, versículo 9. Acharam Romanos 10, 9? Olha só. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mas vamos para frente. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu, grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Então, se o índio está lá, o sujeito que vive lá no deserto, não sei das quantas, como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas novas, coisas boas. Deus nos chamou, meus irmãos. Deus nos salvou. Deus nos abençoou. Para nós sermos abençoadores. Para nós sermos propagadores do nome de Jesus, que é o único nome que a pessoa invocando e que a pessoa crendo, ela pode obter a salvação. Como crerão se não há quem pregue?
Como crerão naquele de quem nunca ouviram nada? Então tem que ouvir. Mas como é que eles vão ouvir se não tem quem pregue? A pregação da palavra é fundamental. A pregação do nome de Jesus. Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Então alguém tem que ir lá para pregar. E como alguém vai lá pregar se ele não for enviado? Mais um pouquinho, Romanos 15. Romanos 15, ainda em Romanos. Romanos capítulo 15, versículo 20. Acharam? Esforçando-me deste modo, por pregar o Evangelho não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. O que Paulo está dizendo? Está dizendo o seguinte: no que depender de mim, vão ter notícia dele. Amém? No que depender de mim, eles vão ter notícia dele. No que depender de mim, eles vão compreender e vão ouvir a seu respeito. Que o Espírito Santo de Deus sopre sobre nós, nos dê esse entendimento. As suas preocupações, todas elas são muito importantes. Não estamos dizendo o contrário. Todos nós temos as nossas fadigas, os nossos afazeres, as nossas preocupações cotidianas. Elas não são caras, não são importantes. Mas eu não posso permitir que elas se sobreponham ao propósito de Deus. Estou lá trabalhando, arrumando meu portão eletrônico, fazendo projeto, vendendo os meus imóveis, o Júnior trabalhando, mas no que depender de mim, todos vão ouvir a respeito dele. Irmão, você vai passar por aqui, sua vida é muito rápida. Eu já estou do meio-dia para tarde, já passei da metade da minha vida e muito, e foi assim, ó, muito rápido. O que eu tiver que fazer para Deus, no propósito de Deus, é agora ou nunca. E eu posso fazer. Eu posso dar a minha contribuição. Eu posso ajudar. Eu posso participar. Eu quero participar. Eu creio nisso. Eu creio nisso de todo o meu coração. E por crer nisso de todo o meu coração, está entranhado em mim as minhas energias vitais, a minha cabeça, a minha inteligência, a minha força, vai nessa direção. Foi isso que me salvou. Isso que me deu vida. É isso que me impulsiona. Hão de vê-lo aqueles que nunca o viram. Hão de compreendê-lo aqueles que nada ouviram a seu respeito. Compromisso, visão, entendimento do chamado de Deus. Não precisa necessariamente ser missionário. Pode ser um missionário aqui, participando, orando, contribuindo, coração ardente por essa obra, por esse projeto de Deus. Amém? Tirar os olhos do umbigo, olhar para aquilo que Deus olha, amar o que Deus ama, preocupar com o que Deus preocupa. Isso muda a nossa vida, isso muda o nosso coração. Às vezes nós ficamos tão entranhados em nós mesmos que vamos ficando oprimidos. Quando tira os olhos da gente e começa a olhar para Deus, para a visão de Deus, a vida muda.
A depressão vai embora. A falta de objetivo na vida vai embora. Passa a ter um objetivo. Passa a ter um propósito, que é o propósito de Deus. Amém? Então, em nome de Jesus, ore pela nossa conferência. Ore mesmo, dobra o seu joelho, fala: Deus, desperta o seu povo, desperta essa igreja. Deus, incendeia o nosso coração, põe fogo na nossa alma. Nós queremos ter a visão do Senhor, queremos ter o entendimento do Senhor, queremos viver a nossa vida aqui, mas uma vida significativa para o Senhor e para o teu reino. Quer viver uma vida de faz de conta. Quer viver uma vida para valer mesmo com Deus e para a glória de Deus. Amém? Quarta-feira que vem nós não vamos ter o nosso culto, porque a conferência já começa na quinta. Então, coloca na sua agenda, ore, jejue, peça a Deus para descer o fogo dos céus, a coluna de Deus se estabelecer aqui nesse lugar. Amém? Você crê nisso? Que Deus vai incendiar as nossas almas aqui nesses dias? Que Deus vai pôr fogo no nosso coração aqui para a gente entender a visão e o propósito dele? Eu creio nisso, irmão, de todo o meu coração. Amém?